para a gente entrar na parte final do nosso vídeo. Está faltando o campeão carioca e o campeão paulista. Então, vamos começar aqui pelo campeão paulista. O Palmeiras buscava o tetracampeonato, chegou à decisão, numa reversão de campanha que estava muito ruim lá na fase de grupos, mas o Corinthians levou o título. Então, Corinthians campeão paulista. E aí vem a surpresa, a primeira surpresa desse vídeo. Nós estivemos em São Paulo e fomos visitar 3 clubes da capital. Não é Palmeiras, Corinthians e São Paulo, não. Vocês vão ver aí, trazemos imagens da visita às sedes e aos estádios de 3 clubes muito simpáticos da capital paulista. Estamos em São Paulo, capital do estado de São Paulo, do nosso canal Conversando sobre Futebol. Então, chegamos aqui, Rua Javari, Clube Atlético Juventus, clube querido aqui da cidade, conhecido como Moleque Travesso, desde lá dos anos 40. Surgiu de outros 2 clubes de várzea, lá em 1924. Aqui, ó, clube aqui do Juventus, aqui o escudo. Aí à direita o estádio da Rua Javari. Na verdade o nome oficial é Conde Rodolfo Crespi. Esse Moleque Travesso lá nos anos 40, porque conseguia bons resultados contra os times grandes. Em termos de competição nacional, em 83 disputou a primeira divisão, que se chamava Taça de Ouro. Conseguiu esse feito porque naquela época jogar a Taça de Ouro era em função da classificação no campeonato estadual. Então em 82 tinha feito uma campanha muito boa, mas como não conseguiu classificação nessa primeira fase da Taça de Ouro, foi para a Taça de Prata e aí se tornou campeão brasileiro da segunda divisão, Taça de Prata, 1983, na decisão contra o CSA de Maceió, Alagoas. Nós vamos tentar parar aqui para caminhar. Então, saímos aqui do carro para tentar localizar o estádio direitinho, pelo menos a sua fachada. Então, o Nacional Atlético Clube surgiu como São Paulo Railroad, lá nos anos 30. Depois, já em 1946, o clube passaria a se chamar Nacional. Lá em cima, ó, a Arena Nacional. Vamos continuar percorrendo aqui, vamos ver o que a gente vai encontrar à frente do estádio. Ó, o estádio parece ser lá, naquela arquibancada lá, ó. O estádio está lá na frente. Agora aqui sim, estádio Nicolau Alayon. Escudo lá, arquibancada. Então, aqui já é dentro do estádio, a arquibancada principal. Não aquela avenida que a gente foi lá. Escudo ali do Nacional. E aqui, ó, é uma entradinha bem modesta do estádio. Vamos sair aqui do estádio, a rua. Agora sim, ó. A rua vem de lá e o estádio seria aqui. Ó, parece uma bilheteria e a entrada do estádio. Então isso aqui não era uma ocupação central, né, em relação às ruas. E aí sim, ó. Então provavelmente dia de jogo, o pessoal entra por aqui e chega até o estádio, por onde a gente entrou. Então foi isso que a gente conseguiu. O Nacional, que está fazendo 105 anos. E voltamos. Então, Nacional ganhou a Taça São Paulo de junho de 72, depois em 88. Conquistou 3 vezes a A2 de São Paulo, Campeonato Paulista.
Então, tudo que vimos tá aqui à direita. Assim, ó lá. Ali o gramado ali, ó. Ó, ali tem um gol ali. Um gol ali no fundo. E encerrando aqui o estádio da Comendador Souza. Portuguesa de Desportos, aí ó, estádio da Portuguesa, Canindé. Lateral do estádio do Canindé, contornando todas as ruas para conseguir parar. Canindé aí ó, jogadores Enéas, Djalma Santos, Denner, Capitão, Lusa, chegando aqui. Estádio do Canindé. Bicampeão paulista em 35, 36. 2 títulos do Torneio de São Paulo lá de 1952, 1955. Dividiu o título paulista em 73 com o Santos, em função lá de uma contagem errada na decisão para os pênaltis. Vice-campeão brasileiro em 96. A partir dos anos 2000, a situação do clube ficou mais complicada. Rebaixamento estadual em 2002, conquistou o brasileiro da segunda divisão de 2011, mas em 2013 aquele caso do jogador Everton, que foi utilizado na última rodada do Campeonato Brasileiro. Dali para cá, praticamente aí 10, 11 anos, a Lusa desceu pelas divisões do brasileiro. No Campeonato Paulista também passou pela Série A2 durante vários anos, apesar de ter conquistado os títulos em 2013 e 2022. Então, demos uma volta aqui pelo estádio do Canindé. É um estádio, é um complexo, né, uma área, um complexo muito grande, né? Então, é um clube centenário, um clube com muitas conquistas, com muita história. É uma fase realmente complicada dessa história centenária da Portuguesa, mas enfim, né? Mas aqui, carinhosamente, nessa nossa visita a São Paulo, o Juventus, da Rua Javari, a Portuguesa de Desportos e também o Nacional Atlético Clube. 3 clubes centenários, com muita história no Campeonato Paulista, que enfrentam as dificuldades dos últimos tempos. E aí, legal, né? Conhecer um pouco da história aí do Nacional, do Juventus e da Portuguesa de Desportos. A gente gosta de fazer esse tipo de material, de imagem, porque somos torcedores, somos cidadãos e vemos ali, sob a nossa ótica, esses clubes, essas sedes, esses estádios. E fechando o nosso vídeo de hoje, Campeonato Carioca, o Flamengo, mais um bicampeão desse ano de 25, derrotou o Fluminense na decisão. O Fluminense era o atual bicampeão, agora o Flamengo bicampeão estadual. E também fizemos uma viagem, fizemos uma visita a uma cidade do interior e fomos visitar também lá os clubes antigos, tradicionais do futebol carioca, trazendo as imagens e um pouco da história desses 2 clubes. Pegamos hoje a estrada BR-101, aqui no norte do estado do Rio de Janeiro. Chegamos aqui na cidade de Campos dos Goytacazes. Estamos aqui na Avenida 28 de Março, Campos. A antiga sede, ao antigo estádio do Americano Futebol Clube. Há cerca de 10 anos, em 2013, a diretoria na época resolveu negociar o estádio em troca de pagamento de dívidas. E a empresa construtora iria construir um centro de treinamento em outra região da cidade. Em 2014, o estádio já tinha sido demolido. Aqui, ó, à direita aqui, ó. Aqui já dá para ver, ó. Aqui são ruínas do estádio, um dos muros do antigo estádio do Americano, aqui à direita, né, após esses carros. Ficam aqui os limites, aqui à direita, esse muro todo, a fachada principal do estádio. Aqui, ó, continua o muro, tudo fechado em alvenaria. O estádio era aqui, ó.
aqui mais ruínas aqui do estádio, né? À direita aí o muro, ó, um portão aqui provavelmente de acesso dos ônibus. Ali tem uma viga ali inclinada, provavelmente eram degraus da arquibancada. E o que ficou do estádio Americano, estádio Godofredo Cruz, demolido em 2014, há 10 anos. Teve uma partida importante lá em 75, Campeonato Brasileiro. O Santos veio jogar aqui com o Americano, diante de quase 15 mil pessoas. O recorde de público aqui nesse estádio foi no Campeonato Brasileiro de 83. Americano e Flamengo, 22.800 pessoas estiveram aqui. Esses 10 anos da demolição do estádio, o Americano tem jogado aqui em cidade vizinha, tem jogado no campo do Goitacás, seu rival, e o centro de treinamento prometido, pelo que a gente tem notícias, tem parte de treinamento, tem campo de treinamento, tem a sede, mas o estádio próprio. Continuamos aqui em direção ao estádio Ari de Oliveira e Souza. Seguindo aqui em campo. De sua sede. Vamos tentar localizar Goitacás, rival do Americano. Goitacás foi fundado em 1912, o Americano pouco menos de 2 anos depois, em 1914, do estádio Ari de Oliveira e Souza. Já tem algumas indicações ali, cor azul e branco, portões aqui provavelmente de entrada de ônibus, Goitacás Futebol Clube escrito ali em cima, deve ter pego ali na parte superior do vídeo. Então, aqui é um estádio modesto, o recorde foi lá no Campeonato Estadual de 86, quando tivemos aqui 14.700 pessoas. O Goitacás tem sofrido muito aí, disputando divisão inferior aqui no futebol do Rio. Em 2021, quando houve uma reformulação nas divisões, o Goitacás acabou indo parar lá na 4ª divisão, né? Subiu para a 3ª. Quer dizer, o Goitacás tem o seu estádio, a sua sede, mas enfrenta dificuldades em relação ao seu futebol. Dessa vez estou a pé, mais fácil. Naquela hora com o carro foi complicado. Portão aberto. Vamos fazer uma tomada aqui daquilo que a gente não conseguiu. Ali uma das traves e a arquibancada aqui do lado esquerdo. Conversando aqui com torcedor ilustre, torcedor de coração. Olha lá, arquibancada ali, social. Aqui tem um espaço, poderia ter um prolongamento da arquibancada. O gol do lado de cá, ali naquela grade, o túnel do time adversário. E olha só, que beleza, isso aqui lotado. É isso aí, galera. Conseguimos voltar aqui no estádio e fazer uma tomada bem legal. A caminho do centro de treinamento do Americano. Estamos chegando daqui a pouquinho aqui. Depois de alguns quilômetros, numa rodovia saindo de Campos, estamos chegando aqui numa área bem remota. Não existe calçada, não existe construções. À direita aqui é o CT em construção. Tem paredes mais altas ali que parece que são o limite do clube, do estádio. À direita não tem absolutamente nada, dá para ver aí no vídeo, pessoal. Isso aqui fica a menos de 15 quilômetros do centro de Campos, mais ou menos 25 minutos. Aí já vimos aí o Americano Futebol Clube, centro de treinamento. Parece que tem 2 campos aí. Então é um lugar muito ermo. Eu, como apaixonado pelo futebol,
realmente estou assim muito surpreso, muito indignado também de ver que um clube como o Americano está aqui há 10 anos dependendo de uma conclusão de um estádio. Para treinamento, tudo bem, você tem campo, tem tranquilidade, fácil acesso, mas para estádio de futebol parece ser assim frustrante ver que 10 anos depois, aqui ó, o portãozinho ali, tem um campo. Ali deu para ver, tem um outro muro. Provavelmente o estádio ele vai ficar mais para lá. Estamos contornando aqui aquela amostragem ali que eu fiz. Dá para ver aí na frente que não, nem asfalto tem. Para ver provavelmente onde vai ser o estádio. Lá tem parece uma estrutura metálica para refletor. Tudo lá em concreto. Mas não vejo nenhuma outra infraestrutura. Não vejo tão pouco a iluminação pública aqui nos postes. O clube não tem estádio, não tem sede. Quer dizer, isso aqui seria a sede do clube. Poderia estar lá naquele estádio que teria comemorado 70 anos, remodelaria o estádio, modernizava o estádio, em uma parte central, a 5 minutos do centro, e nós estamos aqui, tudo bem, não são 15 quilômetros, mas é um lugar extremamente sem nenhum acesso, vir aqui só de carro, de noite, em um jogo noturno, praticamente uma sensação de insegurança. Então, pessoal, a visita a Campos foi bem legal, mas é frustrante ver que um clube como o Americano e o futebol da cidade também, como decaiu e como não tem mais representatividade na primeira divisão já há alguns anos, e lamentável que tenha acontecido isso com esse clube de 110 anos. Trazendo essas imagens, trazendo essas informações do nosso canal, conversando sobre futebol. Obrigado aí e até a próxima. Então, legal, né? Como falei antes, a gente gosta de ir lá no local, passar de carro, descer, filmar, às vezes tem a oportunidade de conhecer alguém, de falar com alguém, mostrar as imagens da realidade, né, dos clubes. Todos esses que a gente visitou são clubes de menor porte, mas super tradicionais, tanto em São Paulo quanto no Rio, e a gente gostou muito de trazer essas imagens aí dessa turma, desses clubes. E agradecemos aí vocês aqui acompanhando a gente, deixe seu like, curta aí o canal, converse, passe essa história toda aqui que a gente contou para os seus colegas, do seu trabalho, do seu vizinho, do seu prédio, do seu clube, aqueles que vocês falam lá de outros estados. Olha lá, ele falou dos campeonatos estaduais, você aí de qualquer estado do Brasil. E fechamos o vídeo aí com as duas imagens, não poderia deixar de colocar, do campeão paulista e do campeão carioca 2025. Aquele abraço, torcedor. Até a próxima.